Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje é a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. São Mateus deixou-nos o evangelho que leva o seu nome. A primeira leitura, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, é uma exortação a cada um de nós caminhar segundo a vocação que nós recebemos, com toda a humildade e mansidão, suportando uns aos outros com paciência no amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E sobre a unidade, São Paulo fala muitas coisas. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança a qual fostes chamados, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Agora ele vai falar sobre a Santíssima Trindade, que reina sobre todos, Pai, age por meio de todos, Filho, e permanece em todos, Espírito Santo. Cada um recebeu de Deus a graça na medida em que ela foi dada por Cristo. Foi Ele que instituiu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. São Mateus está entre os evangelistas, os anunciadores da Boa Nova e escritores da Boa Nova. São Mateus não escreveu tudo aquilo que ele anunciou, escreveu apenas um resumo, mas esse resumo era utilizado como uma espécie de um catecismo, porque o Evangelho de São Mateus é o Evangelho sistemático e catequético por evidência. Ele procura mostrar que Jesus é o Messias, que a antiga lei agora foi aperfeiçoada, levada à perfeição pela nova lei, que ele veio fundar a Igreja para tornar o novo Israel em substituição ao antigo que havia rejeitado o Messias. Esse Evangelho fala que nesta Igreja a chefia deve ser um serviço, o que manda deve ser aquele que serve, o último de todos e o servo de todos. O Evangelho das Bem-aventuranças, do sermão sobre o último dia. Segundo o historiador Papias, este evangelho foi escrito em hebraico e depois foi traduzido para o grego. E nós perdemos o original hebraico. O que nós temos é a tradução grega. Tradução muito boa, mas não é a língua original em que ele foi escrito. O evangelho traz a vocação, o chamado de Mateus. Mateus era publicano ou cobrador de impostos e trabalhava sentado à mesa de cobrança, de coletoria de impostos. Aquela mesa se chamava telônio. Quando Jesus passou, disse a ele: segue-me. E ele se levantou e seguiu Jesus. Levantar-se e seguir Jesus, para ele, é muita coisa, porque ele deixou toda a sua estabilidade econômica para ir a um lugar desconhecido que Jesus iria mandar. A resposta de Mateus significa o desapego. Se por algum momento ele foi apegado ao dinheiro, se ele era, como os demais publicanos tinham fama, um pecador por causa do dinheiro, agora ele está convertido. Ele descobriu riquezas eternas, que os ladrões não cavam nem roubam e a ferrugem e a traça não corroem. Ele se levantou e seguiu Jesus, mas resolveu dar uma refeição para Jesus, que o chamara, e Jesus aceitou a refeição. A refeição onde? Na casa dele. E quem que ele chamou para a refeição? Os seus amigos. E quem eram os amigos dele? Novos publicanos, que também tinham fama de ser pecadores. Quando os fariseus viram Jesus comendo com os publicanos, perguntou aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus compara os pecadores a doentes, e o pecado a uma doença. Jesus é o médico que veio nos curar da doença do pecado. Aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Citação do profeta Oséias. Deus quer obras de misericórdia e não a simples oferta de sacrifícios rituais. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Não vim para chamar os que se consideram justos, mas aqueles que se reconhecem pecadores, e Mateus estava entre eles. O nome dele, segundo São Marcos e São Lucas, era Levi. Levi
Não sabemos por quê, talvez porque fosse da tribo de Levi. Levi e Mateus são dois nomes para uma mesma pessoa, o que é comum na Bíblia. Simão e Pedro, Paulo e Saulo, Abrão e Abraão. São Mateus não apenas escreveu e nos deixou um belo ensinamento sistemático da fé e da moral católica, mas também ensinou, pregou oralmente e terminou a sua vida, segundo uma tradição, como mártir na Etiópia, depois de converter a filha do rei Ifigênia. Por isso nós usamos a cor vermelha, própria dos mártires. Vamos pedir a São Mateus que nos faça observantes da palavra de Deus, que abracemos o Evangelho como aquela boa notícia e não queiramos mais voltar ao homem velho, que deixemos as riquezas da terra, trocando-as pelas riquezas eternas do céu. E vamos pedir a Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos, e a São José, seu esposo, que nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.